Salve, salve aí, família vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, sextou, mas tá cheio de notícias do Vascão. Vamos falar aí do que disse o Galvão Bueno. Ele se rendeu ao ramonismo, hein, pessoal? Meus amigos, 2020 tá sendo um ano atípico totalmente. Até o Galvão Bueno tá elogiando o Vasco. Vamos falar disso aqui. Também vamos falar aí do Martim Benítez, hein, pessoal? Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, tem uma cláusula aí bastante pesada pro Vasco poder contratar ele em definitivo, hein? Vamos falar aqui no nosso canal. Também vamos falar aí do possível substituto aí do Andrei na partida de amanhã contra o Fluminense no Clássico Carioca, hein, pessoal? O Vasco tem que vencer esse jogo aí para retomar a liderança e torcer por um tropeço do Internacional. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se. Como eu sempre tô falando, é de graça, cara, não tem como. Só clicar aí no inscreva-se, ajuda aí o nosso canal a crescer a cada dia mais. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Também me segue lá no Instagram. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar amanhã o Fluminense às 7 horas da noite. O jogo terá somente transmissão aí do Premier Clubes e também você poderá acompanhar pela Vasco TV, mas sem imagens, né? Somente a narração. O Vasco que busca aí vencer o primeiro clássico na temporada, que ainda não conseguiu vencer nenhum rival no ano de 2020, muito por culpa também do Abel Braga, né? Que deixou uma péssima campanha quando ele saiu do Vasco e acabou sendo derrotado pelo Fluminense por 2-0 no Campeonato Carioca, a última partida aí antes da parada por culpa da pandemia do Covid-19. E o Vasco agora é um novo Vasco, né? O Vasco do Ramon, do ramonismo, e agora busca vencer o Fluminense. Mas para essa partida o Vasco vai ter um desfalque muito sério, né? Que é o volante Andrei, jogador que sempre articula ali as primeiras jogadas do Vasco no meio campo, né? Até a bola chegar no ataque. Vai fazer muita falta esse jogador para a partida de amanhã. E já tem 3 jogadores que podem ser o substituto aí do Andrei para essa partida, né? O Vasco, o substituto natural seria o Bruno Gomes, mas ele está com o Covid-19 e segue afastado. E os jogadores que disputam essa vaga seria aí o zagueiro Miranda, que poderia jogar improvisado de volante, o jogador Carlinhos, né, o meio campo que foi contratado em tese meio que para ser titular do Vasco, que jogou muito bem, na minha opinião, no segundo tempo da partida contra o Goiás, né, que o Vasco acabou eliminando o clube goiano e se classificou na Copa do Brasil. E também tem um garoto Juninho que voltou aí ao time principal do Vasco, ele que estava afastado por conta daquela renovação que a gente já cansou de falar aqui no nosso canal. E provavelmente o Ramon Menezes, na minha opinião, deverá escalar aí o Carlinhos, né? Porque o jogador foi contratado para isso. Segundo o Carlinhos, na sua apresentação, ele joga também de primeiro volante. Isso seria ótimo para o Vasco, já que o jogador também tem um bom passe e tem uma certa qualidade, né? Vai ajudar muito. E provavelmente o meio-campo do Vasco pode ser formado por Felipe Bastos, o Carlinhos e também aí o Martim Benítez. É um meio campo mais ofensivo, mas é o que o Vasco tem para hoje, né, pessoal? Não tem primeiro volante aí no banco de reservas e vai ter que colocar ali o Carlinhos ou talvez até mesmo o Juninho, né, que na minha opinião tá sem ritmo de jogo, muito tempo que ele não entra em campo. Na minha opinião seria interessante o Ramon colocar o Carlinhos de titular. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do argentino Martim Benítez, né? Jogador que está emprestado pelo Independiente da Argentina para o Vasco, né? Seu contrato vence em dezembro. A gente falou disso ontem, mas o Lucas Pedrosa, jornalista bem conceituado aí, que sabe falar muito de Vasco, sabe muito de Vasco, trouxe informações para o seu canal no YouTube que tem uma cláusula no contrato Martim Benítez que se o Vasco quiser contratar ele em definitivo, vai ter que desembolsar 4 milhões de dólares para contratar ele. A gente trouxe essa informação ontem, né, que teria vazado assim que o Martim Benítez foi contratado, e realmente existe essa cláusula no contrato do Martim Benítez, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, e é uma cláusula bem pesada para os cofres do Vasco, né? O Vasco não tem uma situação financeira muito boa, né? A saúde financeira do Vasco está muito crítica. Não sei se o Vasco vai ter grana para bancar em definitiva a contratação aí do Martim Benítez, e parece que há informações que o Vasco já está tentando negociar com o Independente a extensão de contrato do Martim Benítez para ele ficar até o final do Campeonato Brasileiro, que só acaba em fevereiro. Como o contrato do jogador se encerra em dezembro, o clube argentino está fazendo jogo duro para o Vasco contratar ele em definitivo. Segundo o próprio jogador, ele não tinha mais clima para permanecer no Independente e veio para o Vasco, né? Ele agradeceu demais o Vasco por ter dado essa grande oportunidade na sua carreira
carreira e o jogador está muito feliz vestindo a nossa camisa e o torcedor com certeza está muito feliz com o Martim Benítez, que é um jogador totalmente diferenciado, bem acima da média do que a gente viu aí nos últimos anos de jogadores vestindo a camisa 10 do Vasco e jogadores também que passaram pelo nosso clube. Mas é uma situação bem complicada e a gente espera que a diretoria do Vasco seja criativa e tente aí a contratação do Martim Benítez. Se o jogador estiver jogando bem mesmo, realmente nesse Campeonato Brasileiro, vai chamar a atenção de outros clubes aqui do Brasil e também de fora. E o Vasco pode se complicar aí nessa parada se não comprar o Martim Benítez logo, hein, pessoal? E talvez se deixar para comprar em dezembro, se arrumar a grana somente em dezembro, pode ser tarde demais, chega um time, paga a multa, paga um salário maior pro jogador e ele dá adeus ao Vasco. Eu acho interessante a diretoria do Vasco já começar a se planejar aí, torcer por uma venda de algum jogador. Eu acho bem complicado que agora nesse momento vai ser vendido algum jogador. O Thales Magno está em baixa, o Andrei, não sei se ele vai ser vendido por um valor acima, assim, tão gigantesco como se imagina. Deixe aí nos comentários o que você acha, se você acredita que o Vasco pode comprar aí o Martim Benítez, se você acha que o Vasco vai ter bala na agulha para contratar ele em definitivo. Podia pedir ajuda da torcida, né? Como se especulou aí, fazer uma vaquinha online pro torcedor ajudar o Vasco a comprar o Martim Benítez seria algo interessante, ou pelo menos chegar num valor aproximado, por aí sim o Vasco tentar completar, né? A torcida dá uma força, o Vasco completa o resto, tipo meio aquela vaquinha mesmo de futebol, bora juntar aqui e comprar a Coca, né? Mais ou menos isso, vamos juntar e comprar o Martim Benítez, seria algo interessante, já que o nosso clube não tem grana. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de um jornalista que está indo ao contrário totalmente aí da mídia, né, pessoal? O Galvão Bueno falou sobre o momento do Vasco em entrevista a um programa no Sport TV. O narrador foi totalmente contra aí os outros canais que a gente sempre está falando aqui, que a mídia sempre esculacha o Vasco, a mídia nunca acredita no Vasco e sempre fala mal, né? O Galvão Bueno, por sua vez, elogiou o Vasco, elogiou o trabalho do Ramon Menezes e também elogiou a nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o Vasco passa por um momento financeiro muito difícil, mas com a chegada do Ramon, com a história que tem o clube, pode realizar um trabalho muito bem feito. O trabalho do Vasco até esse momento é excepcional. O Vasco tem tudo para ser o líder do Campeonato Brasileiro, com justiça ao Inter, mas o Vasco tem 10 pontos e um jogo a menos. Elogiou aí o narrador Galvão Bueno. É meio que uma raridade a gente ver um jornalista aí tão conceituado, né? Um narrador tão conceituado aí, com certeza, para muitos é o maior narrador da história e para outros é o pior narrador da história, tão odiado por muitos, né, pessoal? A gente sabe que o Galvão Bueno é flamenguista e poucas vezes a gente vê ele elogiar o Vasco, elogiar também outros clubes, mas principalmente o Vasco, né? O Vasco que também fez por merecer, fez péssimas campanhas, mas hoje o momento atual do Vasco é diferente, cara. O momento atual do Vasco é de total confiança, é de total felicidade dentro do elenco do Vasco. Os jogadores estão jogando por amor à camisa e isso tem que ser levado em consideração. E também os resultados, né? Porque futebol é resultado. Cara, não adianta o time jogar bem, ficar com 90% de posse de bola e tomar 2, 3-0 do Grêmio, tomar 4-0 do São Paulo. Isso não existe, cara. O futebol é vencer. Como eu sempre dei exemplo aqui no nosso canal. Em 2017, o Corinthians foi campeão com um futebol horroroso. Foi campeão ganhando de 1-0, 1-0, 1-0 e no final do campeonato tava lá, campeão brasileiro. Quem vai lembrar que o Corinthians jogava mal naquele ano? Ninguém, cara. Vai lembrar do título. O Corinthians foi campeão. E é isso que a gente quer ver no Vasco. Eu não importo se tá jogando bonito, cara. Eu quero ver ganhar todos os jogos. Eu quero ver pelo menos empatar aí fora de casa, conseguir trazer pontos pra gente buscar esse pentacampeonato, que é isso que o torcedor quer. No final do ano, se o Vasco levantar o título, o torcedor não vai estar nem aí, cara, se o Vasco tá jogando bonito, se isso, se aquilo, se tem mau posse de bola. Dá a bola pro adversário, mas vai lá, faz os gols com o Cano, vai lá, faz a diferença com o argentino Martim Benítez pra gente conseguir esse título. Opinião, tem que focar muito no resultado, porque o nosso time é limitado, a gente não vai mentir aqui pro torcedor, falar que é um baita time, que é um baita elenco, é limitado sim, tanto que a gente tá sofrendo com a ausência do Andrei, tendo que talvez improvisar o Miranda de volante, mas com certeza a união desse elenco e com certeza a força da torcida e tá fazendo o Vasco aí sonhar alto e fazendo esses jogadores acreditarem que eles são capazes. A gente vê uma grande evolução aí no futebol do Henrique, entre outros jogadores que estavam péssimos com a camisa do Vasco. A gente torce muito para que seja um ano de conquistas, um ano muito feliz aí para nós torcedores vascaínos. Parece que o Galvão Bueno realmente percebeu isso e foi honesto
honesto e acabou confessando que o momento do Vasco é bem melhor e que o Vasco tem sim capacidade de ser líder aí do Campeonato Brasileiro e quem sabe ser campeão brasileiro, diferentemente do que diz ESPN, que diz Fox, fora o Edmundo, né, pessoal? Que o Edmundo é Vasco, não tem como a gente criticar o Edmundo, mas o pessoal lá da Fox, a gente sabe qual o time que eles torcem, na ESPN lá, os caras só sabem falar daquele timeco velho, vermelho e preto, não sabem nada de Vasco, é horrível, não sabe comentar absolutamente nada do Vasco. É um absurdo, cara, não tem como acompanhar esses caras. E acaba que o Sport TV tem uns comentaristas aí talvez um pouco mais sensatos que analisam bem aí, não somente a história do clube, mas também o momento que tá passando, né, pessoal? Como está dizendo aí o Galvão Bueno. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. E deixem aí nos comentários o que você achou aí das notícias de hoje. É isso aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí no nosso canal. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos.